Fala galera, de volta aí com mais uma análise, agora a nossa aula 8, falando do Partenon, tá? Uma das obras mais emblemáticas aí do estudo, quando a gente faz o estudo lá de Grécia, de Roma, né? Uma das obras mais emblemáticas aí, um dos símbolos aí de um império, tá? Então o Partenon é uma das obras que nós temos aí, que ela dialoga com muita coisa que já foi falado, tá? É uma das obras aí... que a gente tem bastante coisa para falar, certo? Se a gente perceber, essa obra aqui, ela vai dialogar em questão de contemporaneidade, um pouco com o Aqueduto Aquaápia, tá? A Escola de Atenas, a gente pode pensar também no Discóbulo, tá? Então, no mínimo, essas três obras aqui, elas estão relacionadas aí com o Partenon, ok? A gente avançando aqui, então... Esse é o monumento, tá? O Partenon. Ele está localizado na Grécia, em Atenas, na cidade de Atenas, e ele está localizado na parte alta da cidade, que é chamada de Acrópole, tá? Acrópole de Atenas, tá? Então é a parte alta da cidade, que na verdade seria uma espécie de ruínas da antiguidade clássica aí da Grécia, tá? O que nós temos aí? Atenas, começando pela cidade, né? Atenas ela é a maior cidade que nós temos na Grécia. E ela tem cerca de mais de 6.000 anos, tá? É uma das cidades mais antigas do mundo. Então a gente tem muita história, muita coisa para contar, muitos filmes de Hollywood, inclusive, remetem a Atenas, né? E trazem um trechinho aí, tá? A primeira coisa a falar, a questão de Atenas, da cidade em si, né? Que Atenas ela é o berço, né? Atenas ela é o berço aqui da filosofia, tá? Tudo que se tem, né, de registros iniciais aí da filosofia, muita coisa aconteceu em Atenas, tá? E justamente nesses palácios, nesses prédios aí, nessas edificações, tá? Atualmente, a gente pode perceber que essa imagem aí é uma imagem mais atual do Partenon. Ele está em reformas, inclusive... Há um bom tempo eles vêm restaurando, né, fazendo uma espécie de restauração aí. Mas percebe que ele tá destruído, né? Ele está parcialmente destruído, tá? A gente tem esse processo aí porque ele esteve inteiro durante um bom período da história, mas aí a gente teve aí em 1687, mais ou menos, a gente teve uma questão de uma explosão aí que danificou a estrutura, tá? Inclusive dentro do Partenon ele foi construído em homenagem à deusa Atena, né? E aí ela lá dentro dessa estrutura nós tínhamos uma estátua gigante que eu vou mostrar já já da deusa Atena, inclusive de ouro, tá? Essa estátua banhada a ouro e tal, é muito rica essa estátua aí. E ela foi destruída também com essa explosão. Nesses momentos que nós tivemos de conflitos, de guerra, aí, a gente teve um dado momento histórico aí, em que a Grécia armazenou durante um tempo aí pólvora, armazenou esse tipo de coisa e acabou, né, relatos dizem que houve uma explosão em decorrência disso, e aí danificou boa parte desse palácio aí, tá? A estátua que eu falei da deusa Atena, ela foi feita pelo escultor, né, o Fídias, que é um dos que projetaram, um dos arquitetos que projetaram o Partenon. Ele construiu essa estátua lá dentro, gigante, tá? E ela era de ouro e marfim, tá? 12 metros de altura, mais ou menos, foi quando ela foi construída, tá? Avançando aqui um pouco mais, só para comentar e abrir o leque aqui de comentários, uma das obras mais famosas do mundo, um dos símbolos da arquitetura. O Partenon foi construído sobre as estruturas já existentes nos templos de Péricles, tá? Do templo de Péricles aí, para celebrar a vitória contra os bárbaros, tá? Então a gente sabe que a história da Grécia, como eu já comentei, que a gente tem que estar alinhado, ela é dividida aí de modo simplificado em 3 períodos, né? E um desses tempos foi o templo de Péricles, então ela veio posteriormente aí para inaugurar, tá? Pretendia ainda simbolizar a hegemonia de Atenas sobre o restante das cidades gregas, tá? No que se refere à cultura e capacidade naval, tá? Era uma cidade estratégica aí de poderio bélico, de poderio naval, tá?
ao comércio e à política que se destacava em sua organização democrática. Então a gente sai de um período aí em que não havia democracia para um período democrático, e quando esse período democrático surge também o Partenon. Então ele também é visto como um dos símbolos da democracia, tá? O nome, né, do Partenon significa Casa da Virgem, tá? Que é em homenagem então a deusa Atena Palas, ou Atenas, né? Deusa dos atributos guerreiros, da sabedoria, guardiã e protetora da cidade, estado Atenas, tá joia? Avançando um pouco mais aqui, trazendo mais informações, a gente tem que essa construção ela assinala o apogeu da arquitetura grega. Então, assim, ela é um dos símbolos também da arquitetura grega. Nós temos o aqueduto, os aquedutos como sendo símbolo então da arquitetura romana, e a gente tem o Partenon aqui, um dos símbolos da arquitetura grega, sendo o edifício mais carismático, esbelto, o maior templo da Grécia Antiga e que demorou 11 anos, né, para ser finalizado, tá? A gente tem aqui, ó, 447 a 436 antes de Cristo. Então ele foi feito um pouco antes aí dos aquedutos, né, do aqueduto Aqua Appia lá, tá? Os artistas que se destacaram na construção e decoração foram o escultor, também arquiteto, posteriormente o Fídias, né, e os arquitetos Ictino e Calícrates, tá? Esses foram os 3 nomes que arquitetaram essa belíssima obra, tá? O templo foi construído para abrigar o Partenos do escultor grego Fídias, tá? Que é justamente a estátua da deusa Atena de 12 metros de altura, coberta de marfim e ouro, como eu comentei para vocês. E essa estátua está bem aqui nesta imagem, tá? Essa aqui é só para a gente ter uma analogia, ó, tem uma pessoa aqui só para a gente ter noção do tamanho, da altura, né? Então, antes dela ser destruída, né, ela tinha esse tamanho. Provavelmente aqui é uma réplica, né, que a gente encontrou essa imagem. Perceba a beleza e a imponência. Essa estátua ficava localizada lá dentro do Partenon, tá? Ela ficava lá dentro, de uma maneira bem simbólica no alto, né, na parte alta de Atena, né, e dentro desse monumento, desse maior templo que nós temos lá. Então a estátua é de 12 metros de altura, tá, de ouro e marfim, tá, como foi colocado aqui, ó, coberta de ouro e marfim. Tá joia? Então ela abrigava essa estátua aí, muito simbólica, e perceba que a gente tem toda aqui umas esculturas aqui, né? Nós temos aqui na lateral dela. Ao longo de todo o palácio nós temos isso. Eu trouxe aqui uma imagem mais aproximada. Essa imagem aqui é mais recente ainda, que ela mostra aqui, ó, o pessoal, né, as estruturas aqui, os andaimes e tal, algumas estruturas aqui que o pessoal está fazendo essa restauração. Aqui a gente está vendo um dos lados, esse lado ele está mais intacto do que o do lado de lá. Do lado de lá, essa parte aqui do meio, ela está destruída, tá? Mas o pessoal está restaurando. A gente sabe que a gente aqui tem como se fosse um triângulo aqui em cima, né? A gente tinha uma parte aqui de cima que foi destruída também. Mas aqui, o que a gente percebe, que é curioso, é que as colunas, elas estão bem intactas, mas bem intactas mesmo, tá? Por se tratar de uma construção aí que tem tantos anos, né, de existência, praticamente está intacta mesmo, tá? Aqui eu trouxe uma citação então do Ribeiro, 2007, ele fala que o Partenon de Atenas é basicamente um templo de estilo dórico, tá, no exterior, com detalhes, ornamentos em algumas colunas do estilo jônico no interior. Então no exterior se aproxima do estilo dórico, e no interior, lá para dentro, nós temos então um estilo jônico, tá? Eu já vou falar um pouco sobre isso. Localizado no ponto mais alto da Acrópole de Atena, tá? Mede 96 por 30 metros, tá? 69 por 30 metros, né? E tem aí frontalmente 8 colunas e lateralmente 17 colunas. Então aqui, ó, a gente tem 8 colunas aqui na frente e 17 colunas aqui nas laterais. Isso que compõe a fachada, tá? Avançando, a gente tem aqui, ó, eu trouxe um paralelo aqui para a gente comparar.
Eu trouxe essa imagem aqui de uma réplica do Partenon que foi feita nos Estados Unidos, lá em Nashville, no Tennessee, que é uma réplica de como teria sido, como era o Partenon intacto. Então essa imagem aqui, existe essa réplica aqui do Partenon lá nos Estados Unidos. Então aqui o original e uma réplica sem, né, as irregularidades aí. É nesse perfil. Tá certo que essa réplica ela foi construída de concreto e tal, ela não é exatamente igual, assim, os materiais utilizados não são os mesmos, mas ela é uma cópia, né, do original. O original, essas colunas todas, primeira coisa, ela não é inteiriça, tá? Essa coluna, ela não é inteiriça, elas são blocos, tá? Como se fossem barris encaixados uns nos outros, tá? De mármore, e aí acaba gerando essa coluna. Então ela não é inteiriça, já começa por aí, tá? Então a gente já tem essa diferençazinha, tá? Então eu convido você também a entrar nesse link aqui, ó, que aqui você consegue fazer um passeio 3D, tá? Como se fosse o Google, né, o Google Maps lá, que você viaja e passeia. Também dá pelo Google Maps, mas aqui a gente tem nesse link que a gente consegue fazer um tour virtual lá pelo espaço, que você consegue passear pelas laterais e tal, a região em volta, o piso, você consegue perceber maiores detalhes ainda, se sentindo lá, né, passeando nesse monumento aí, ok? Então esse link aqui, ele é um link que vai te levar justamente para esse espaço, para você poder explorar um pouco mais. Mas falando um pouco sobre a estrutura, então, do Partenon, a arquitetura, a arte, ela perpassou então 3 momentos, tá? Assim como nós temos 3 divisões aí na história, nós temos 3 momentos. Nós temos então o momento aqui da arquitetura dórica, o jônico e o coríntio, tá? Foi falado então lá, ó, naquela citação, que a gente percebe características do estilo dórico e internamente do estilo jônico, tá? Como foi falado ali, ó. Dórico no exterior e jônico no interior. Dórico, pessoal, toda vez que as pilastras, essas colunas, elas eram com esse formato aqui, ó. Ela não tinha essas voltinhas aqui em cima, tá? Esse contorno em cima. E ela afinava aqui, né? No finalzinho aqui. E totalmente diferente do coríntio, que foi o mais recente. Então aqui a gente está indo do mais antigo para o mais recente do perfil. Perceba o quanto que eles foram evoluindo na riqueza dos detalhes, né? Eles foram evoluindo aqui nos detalhes, né, nessas colunas. Então os palácios mais antigos, os monumentos mais antigos, provavelmente tem mais característica do coríntio, do período coríntio, enquanto que no início aqui a gente tem mais o dórico e o jônico lá no Partenon. Uma outra curiosidade que eu queria trazer para você aqui, como eu já havia adiantado, as colunas, elas não são inteiriças, então elas são de blocos de mármore que eram feitos. Então eu trouxe aqui essa imagem para ilustrar para você. Então a gente tinha aqui uma espécie de barril de mármore, tá? E aí cada coluna daquela são encaixes de blocos, tá? De bloquinhos desses aqui, ó, de mármore, que eles encaixavam um no outro. E aí perceba a sutileza da tecnologia da época, porque olha só, aqui nós temos aí 4 círculos concêntricos, nós temos um lateral, um outro aqui, mais para o meio nós temos alguns. Então a gente tem aqui círculos concêntricos, que havia aqui uma divisão você conseguia perceber o degrauzinho, né? Você tem esse círculo de fora, que ele é um pouco mais saliente, né? E esse aqui é como se fosse cavado aqui, cavou aqui uma cavidade mais baixa, tá? E aqui ao centro você tem um retângulo, tá? Que na verdade é um buraco aqui no formato de um retângulo, no qual aqui se encaixavam essa estrutura com um pino. E no de cima você também tinha essa estrutura, que é de madeira, você encaixava aqui esse pino, tá? Madeira, às vezes usava pedra. Você encaixava esse pino aqui, e aí você vinha com a estrutura de cima, tá? Você pegava a estrutura de cima e encaixava nessa estrutura aqui de baixo. Então era uma maneira de você garantir que esse pilar
ele ia ficar assentado um em cima do outro, encaixadinho, porque cada um tem esse pino, garantindo que você não tivesse a possibilidade dessa coluna se mover. Então essa foi a tecnologia que eles utilizavam. Então a coluna, quando você olha de longe, ela parece totalmente inteiriça, mas não era. São vários blocos desses aqui, tá? Como se fossem barris, encaixados uns sobre os outros, sem cimento, sem nada, sem cola. E como eles eram bem pesados de mármore, eles se apoiavam bem um em cima do outro, principalmente por conta desses detalhes aqui, ó. Então eles se encaixavam perfeitamente uns sobre os outros, garantindo a solidez da estrutura, tá? Então aquelas colunas, elas foram feitas dessa maneira. E você sabe que nós tínhamos algumas vigas, tá? Você tinha a coluna aqui e você tinha algumas vigas aqui por cima também da fachada da estrutura. Nessas vigas também eram blocos que eram encaixados uns sobre os outros, só que dessa maneira aqui, ó. Cada bloco nós tínhamos aí esse Tzinho aqui, ó, um T de um lado, um T do outro, e aí você encaixava uma estrutura como essa aqui, ó, como se fosse um H, você encaixava um bloco no outro, você prendia uma espécie de presilha, você encaixava um no outro dessa maneira. Veja que a lateral, ó, tem um buraquinho no formato de T, do outro lado um buraquinho no formato de T, aí você interligava essas duas estruturas por meio dessa pecinha aqui, ó, que é justamente a sacada para que isso aqui ficasse bem encaixado, tá? De que maneira que não se movimentasse, da maneira que não se movimentasse e garantisse a solidez da estrutura, tá joia? Avançando, uma outra coisa que quando se fala no Partenon é uma coisa que é automática, gente, é a questão da razão áurea. Existem vários estudos que mostram que o prédio, a estrutura do Partenon, ele obedece à razão áurea, tá? Razão áurea foi justamente o que foi observado, né, por Fídias, depois estudado por Platão, Euclides, e depois por Fibonacci, tá? Criando a sequência de Fibonacci, em que a razão áurea seria o número de ouro, o número perfeito, a proporção perfeita para a construção, tá? Para qualquer tipo de coisa. Então aqui eu trouxe um apanhado de vários monumentos, de várias obras do mundo, em que nós temos a proporção áurea, tá? Aqui a gente percebe, acho que eu trouxe, vou dar um zoom aqui na imagem, a gente percebe aqui, ó, que a relação entre as colunas, né, e a construção aqui do Partenon, ele obedece a essa razão áurea. Como é que funcionava essa razão áurea, né? Eu vou trazer para vocês aqui. A gente tinha o Partenon, lá na frente, as colunas, né? Nós tínhamos o perfil aqui com as colunas, tá? Perfil com as colunas. Deixa eu voltar na outra imagem do Partenon que fica melhor. Vou pegar essa aqui que está maior. Dar uma limpada nela aqui para facilitar, para exemplificar essa parte aqui para a gente. Então vamos lá. Aqui nós temos as colunas, a parte frontal, tá? Então nós temos aqui a parte frontal, aqui a gente tem essa coluna, essa distância aqui dessa coluna, tá? Eu posso chamar de A, seria a altura, e eu tenho a parte frontal aqui desse desenho, tá? Que eu posso chamar de B, tá? Essa altura com essa parte frontal, tá? Ela, quando eu faço uma razão entre a altura pela parte frontal, pela largura, isso vai ser a mesma coisa ou equivalente a isso aqui, ó, a soma desses dois termos, dessas duas grandezas, sobre a grandeza menor, tá? E isso aqui vai dar exatamente o φ, tá? Que é o número de ouro, a razão áurea, tá? Que normalmente, quando você faz essa divisão, se aproxima do número 1833987, tá? Esse é o número aí que corresponde à razão áurea, o número de ouro, tá? Esse é o número de ouro tão falado, tá? Número de ouro. Vou até colocar aqui, ó, número de ouro, tá? Essa é a proporção áurea, então a proporção, né, percebida por Fídias, tá? Toda a construção, na verdade, ela obedece. Então, se você repartir essa construção em vários pedaços, você vai encontrar esse número de ouro em quase tudo que você for medir aqui. Não só essa, eu dei o exemplo, mas quase tudo que você for, né, elaborar aqui, você vai perceber que vai dar essa mesma razão.
E aí, percebeu-se ao longo do tempo que várias outras também estruturas obedecem à razão áurea. Então, por exemplo, aqui a gente tem o homem vitruviano, tá? E aqui uma relação dessa razão áurea, tá? O homem vitruviano, a gente tem as dimensões dele também, se aproxima. Nós temos aqui a Mona Lisa, tá? Nós temos também a questão, essa relação entre esse A e B do rosto dela, que seria um rosto com a proporção perfeita. A gente tem várias outras construções, ó. A gente tem as pirâmides, também a pirâmide de Gizé, lá do Egito, também percebeu-se que ela tem o número de ouro. A Catedral de Notre-Dame de Paris também. E aqui a gente tem vários outros monumentos históricos, tá? Então perceba, esse número de ouro, ele também tá, a gente percebe uma sequência associada a esse número de ouro, derivada desse número de ouro, que aí já é a sequência de Fibonacci. No caracol, tá na espiral lá do caracol, tá? A gente percebe isso no girassol, tá? A gente percebe isso em várias plantas, folhas da natureza, a gente tem muito isso. Na colmeia, a gente percebe também aqueles buraquinhos lá, a gente tem uma relação da razão áurea ali. Tá? Então a razão áurea na arquitetura, ela está presente em vários monumentos aí muito conhecidos da humanidade. Tá? E muitas provas exploram o conceito, como é que funciona essa razão áurea, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Então é a relação entre a altura e o comprimento, tá? Que normalmente vai dar essa proporção aí do A mais B sobre A igual a sobre B, que vai dar essa constante φ, tá? A letra grega φ, em homenagem ao Fídias, tá? Por isso chamada φ, ok? Associado com a letra φ também. Tá? Então vai dar esse número aqui. Existem algumas questões de prova que eles pedem para testar, para ver se no exercício, de acordo com os dados colocados, se ela obedece à proporção áurea. Tá? Em algumas questões raramente aparece isso aí. Tá? Então eu trouxe aqui mais questão de curiosidade mesmo, que está relacionado aqui com esta obra. Tá? Deixa eu ver o que mais que a gente tinha para falar aqui antes de fazer o encerramento, pessoal. Então, eu já comentei que é pedra sobre pedra, já comentei... uma outra coisa das colunas, deixa eu voltar aqui nas colunas, tá? Em relação às colunas, deixa eu limpar aqui pra gente. Em relação às colunas, a gente tem que as colunas, elas obedecem um estilo octoestilo, tá? Uma das coisas que estão associadas aqui. Octoestilo, tá? Octoestilo. Porque nós temos aqui 8 colunas frontais, tá? E cada coluna dessa tem 11 tambores. Tamborzinhos são esses aqui, ó. Cada tamborzinho desse aqui, ó. Cada coluna lá, ela tem 8 tamborzinhos desse, tá? E como a parte frontal do Partenon tem 8 colunas, então é octoestilo. Isso é chamado na arte como sendo o octoestilo. Você tem 8 colunas na frente e você tem 17 colunas na lateral, tá? Já falei que são 4 círculos concêntricos, você tem um retângulozinho no meio, pino de encaixe, né? Basicamente, acho que a gente tem isso aqui para comentar sobre essa obra. A gente vai separar as questões que nós temos sobre essa obra ao final dessa bateria de aulas das obras. Então, primeiro a gente vai varrer todas as obras, depois comentar as questões, trazer a bateria de questões de cada uma, que a gente vai ver a aplicação, a aplicabilidade de cada uma delas. Mas o destaque que eu deixo aqui para vocês é o seguinte: essa obra, para você estar bem preparado para ela, já antecipo que você tem que estudar a história da Grécia, tá? Você tem que estudar toda a história da Grécia, principalmente a questão das cidades-estados, da polis, essas coisas assim, porque normalmente quando essa obra aparece, ela é cobrada com essa cara, sempre linkando com a questão de Atenas, a história de Atenas, da cidade, tá? Dessa cidade, por que ela é tão conceituada, por que ela foi tão famosa, essa questão do poderio que ela tinha de dominar as outras cidades, tá bom? Isso é o que normalmente se cobra associado a essa obra. E, logicamente, pode ser cobrado alguma coisa da questão da arte, essa questão do estilo dórico que eu comentei, tá? Do octoestilo. Isso, quando for para a arte, vai cair mais ou menos nesse sentido. Vai perguntar se as colunas são apenas de enfeite ou se é para sustentação da estrutura. Claramente não é para enfeite, é para sustentação mesmo da estrutura. Tá?
Outra coisa, perguntar se existe uma proporção. Com certeza existe, tá? Nós acabamos de ver que é uma proporção e não é qualquer. É a proporção do número de ouro, é a proporção áurea, tá? Então, em relação a essa obra, é o que a gente tem que ficar ligado nesses detalhes que eu trouxe para vocês. Então, eu tentei dar uma enxugada aqui naquelas informações mais importantes que eu gostaria que você levasse para a prova. Um grande abraço e até a próxima aula.